Nova polêmica com o presidente do Corinthians, Augusto Melo. Nesta segunda-feira, em programa esportivo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou que Gabigol, atacante do Flamengo, foi oferecido à diretoria do Corinthians e voltou a falar que estava praticamente tudo acertado com o jogador. Eu sempre deixei claro que o Gabigol, quando não foi nos oferecido, não fui atrás do Gabigol. Quando nos foi oferecido, teve algumas conversas. Certamente eu deixei SAF dele. Eu sempre deixei claro que chegamos a acertar tudo. Acertar tudo quer dizer o quê? Acertar salário, base salarial, propostas, enfim. Estava praticamente tudo certo. Flamengo entra em campo hoje às 9h30 da noite, partida pelo Campeonato Carioca contra o Boa Vista. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React. Chega junto, nação, e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Carioca contra o Boa Vista, 9h30 da noite. Nós vamos analisar também uma polêmica de novo, meus amigos. O presidente do Corinthians, Augusto de Melo, falando uma declaração polêmica que havia negociado salários e tudo com o Gabigol. E, meus amigos, repercutiu muito, mas eu gostaria de analisar junto com vocês aqui no nosso canal. E tem também a provável escalação do Flamengo para a partida de hoje. Vamos juntos aqui analisar. Mas antes, nação, chega aqui dando aquela moral, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força daqueles que torcem de verdade aqui do nosso Mengão, que estão sempre junto com a gente aqui no nosso canal. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. Escreva nos comentários de qual localidade você assiste nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, e escreva o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e Boa Vista. Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal ESPN, ao canal SBT Sports, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as informações aqui falando sobre o Flamengo. Muita gente faz críticas pesadas ao senhor, outros acham que era hora de mudança no Corinthians. Minha impressão, quando da campanha e quando da eleição, o senhor e a sua diretoria fizeram um discurso que criou um cenário que parecia que tudo num estalar de dedo ficaria lindo. Então o Rubão brincou que acabou a farra, o Corinthians vai contratar o Gabriel, e ficou uma sensação assim de que o Corinthians mudaria radicalmente daquele ano difícil de 2023 para 2024. As coisas não saíram com essa moleza, né? Não foi cruzamento do Gustavo e gol do Yuri Alberto. Teve zagueiro dando chegada dura. O senhor acha hoje que houve uma precipitação no otimismo? Que a hora que senta na mesa e começa o expediente, a parada é muito mais complicada do que possa se imaginar? A gente tinha uma ideia de como estava, por participar do conselho, por participar da diretoria, por conhecer o Corinthians. A gente tinha uma ideia de como estaria o Corinthians. Pelo que a gente ouvia em imprensa também, porque muitas vezes nem os conselheiros sabem o que acontece dentro do Corinthians. Então nós tínhamos uma ideia. E a gente sabia que poderia ser um pouco maior que isso. Só que dentro do que a gente já vinha trabalhando de parceiros, patrocínios, que é o que a gente já trouxe e que mais está por vir, a gente tinha essa noção e pela folha salarial que nós tínhamos, a gente achava que não teria dúvida nenhuma para contratar grandes jogadores. Só que a primeira coisa que nós fizemos foi contratar a Ernest Young para fazer essa auditoria e reestrutturação, e aí elas pediu para a gente pisar no freio. Pisar no freio, porque a coisa era muito diferente, pior. Presidente. Isso o senhor acabou de falar, né? O senhor falou outro dia, esquece. Pelo que eu estou vendo aqui, não dá para contratar o Cristiano Ronaldo. Mas eu quero dizer assim, no jeito de falar, na possibilidade de fazer o torcedor fazer, acho que vai. O senhor acha que houve, em determinado momento, uma certa precipitação, um otimismo exagerado? Não, porque nós nunca prometemos nenhum grande jogador. A gente sempre prometeu um time competitivo, um time muito forte. E eu nunca prometi que eu ia contratar o Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol, quando não foi nos oferecido, não fui atrás do Gabigol. Quando nos foi oferecido... O Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Quando a gente teve algumas conversas... Certamente teve SAF dele. Eu sempre deixei claro que o Gabigol era a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador. Fato. Por onde passou foi artilheiro. Fato. E chegamos a acertar tudo. Ficamos até um tempo esperando por isso.
Acertar tudo quer dizer o quê? Acertar salário, base salarial, propostas, enfim. Estava praticamente tudo certo, tivemos boas conversas. Ficamos um tempo esperando e chegou uma hora que eu falei, peraí, eu vou desistir, não dá, porque era o primeiro projeto para a gente investir tudo, de uma certa forma. E estava caminhando muito bem. E eu nunca prometi contratar nenhum grande jogador, cara. Eu sempre garanti que nós íamos montar um grande time, mas com jogadores com a característica do Corinthians, bem monitorados, jogadores pontuais, que é isso que nós estamos fazendo. Pode ver que já esses jogadores estão se entrosando, é um time jovem, que não tenho dúvida que vai dar frutos, não tenho dúvida que a hora que entrosar, um Ranieri, o próprio Garro, o Félix Torres, agora o Pedro Henrique, Mateuzinho, que também esse problema todo que teve aí, eu fiz questão de fazer um esforço para contratar o garoto, que é corintiano, enfim. E a dificuldade é grande, hoje é muito caro, é tudo, só se fala em euros, quando se fala o Corinthians também dobra, a gente não tem, a condição financeira está complicada, por isso que a gente agora tirou o pé, está reestruturando a parte financeira, para que aí a gente possa sair para o mercado mais forte. O Ailton Lucas perdeu aquele brilho de 2 temporadas atrás, principalmente no Campeonato Carioca, que ele foi muito destaque. Ele precisa de um corredor inteiro. E do Sampaoli para cá, aquele corredor passou a ser ocupado. Tinha outros jogadores ali. Né? Então, e tem outra coisa, aí não é um trocadilho, é uma constatação. Não é que o Vinha não vai. O Vinha também vai. Né? A gente não está falando da troca do Ailton Lucas por um lateral só defensivo. Ele se adapta melhor a essas circunstâncias. Ele se adapta bem, ele é mais completo. Equilíbrio, diria o Tite. Isso é importante. E belas análises dos amigos professor Celso e Breler Pires. Mas ainda queremos ouvir Eugênio Leal. Acabaram as férias, vamos trabalhar. Achei que você ia falar. Você percebeu que ele ficou meio contando os dias. É que... Né? A gente gosta do Fico com saudade do Eugênio. Eu acho que é uma belíssima contratação do Flamengo, um jogador que tem todas essas características colocadas aqui pelos companheiros, né? Eu só fico me perguntando por que ele não foi além no futebol europeu, porque ele tem capacidade para isso, né? Então ele teve uma passagem na Roma que não foi a mais brilhante, aí ele foi para a Inglaterra também, não foi tão brilhante, e ele dá um passo atrás, né? Pensando numa carreira de jogador de futebol, não é estar no Flamengo, é estar no futebol sul-americano. É um passo atrás do futebol europeu. Ele faz essa opção por conta dele, para que ele se sinta mais feliz, se sinta mais à vontade com grandes disputas, tentando ganhar, né? No Sassuolo ele não conseguia ganhar, como ele colocou, e no Flamengo a perspectiva é essa. A perspectiva é ganhar, é disputar grandes títulos. Acho que ele, sim, é um jogador mais completo, mas que tem mais essa questão de defesa e ataque, mas insisto que, eu concordo muito com o que o professor falou, ele também é um jogador que vai precisar do corredor quando for para o ataque. Então, se você tem ali um corredor fechado pela presença fixa de um ponta naquela lateral, né, no corredor de avanço pela esquerda, eles vão precisar se entender. Cabe ao técnico também saber posicionar ali. Um entra um pouquinho mais, o outro explora o fundo, mas ele dá mais equilíbrio porque tem mais capacidade defensiva. Eu acho que essa é a grande questão. Mas vou voltar a uma tecla que eu tenho batido já há algum tempo. Dá para jogar uma competição com outra competição com outro e manter os dois sempre em alto nível de rendimento. Até o Flamengo tem calendário para isso, até pelas disputas. Dá para variar de acordo com o adversário. O Tite ganha, ele tem um leque de opções muito grande. E é curioso observar esses movimentos de mercado do Flamengo, que o Flamengo tem uma estratégia bem diferente e oposta à do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tende a apostar mais em jogadores com projeção, em jogadores jovens ou jogadores que são achados de mercado. O Flamengo vai sempre na bola certeira. Dificilmente a gente discute sobre contratações do Flamengo se é um acerto ou não, se esse jogador vai vingar. A maioria das vezes o Flamengo já pega o jogador pronto, o jogador que já chega para jogar. Isso diz muito sobre a capacidade financeira do clube, sendo a maior potência econômica do continente. O Flamengo tem essa vantagem competitiva de chegar no mercado e vencer a maioria das divididas e conseguir esses jogadores prontos. E a gente até questiona há muitas falhas no departamento de futebol, muitos questionamentos ao trabalho do Marcos Braz, mas essa vantagem econômica compensa, de certa forma, um certo amadorismo da diretoria, principalmente na organização interna, quando vai para o mercado. No mercado, geralmente, o Flamengo é muito certeiro. Tanto é que basta ver
o tipo de alvo do Flamengo. É De La Cruz, uma contratação de impacto, um cara que chega para jogar. O Vinha, Léo Ortiz, que ainda pode chegar. Então é raro o Flamengo ir para um caminho de apostas. Vamos ver no que dá, vamos dar tempo para o jogador render. A potência financeira que o clube tem permite a ele contratar jogadores já testados e aprovados. O Flamengo... Não é garantia que dá certo, mas... Sim, mas ele é o único no mercado, talvez no mercado sul-americano, que pode ter esse tipo de postura no mercado. Vai contratar o jogador que você sabe que já deu certo. É diferente de outros clubes que contratam, na maioria das vezes, jogadores com a perspectiva de que evoluam ou que já tiveram seu auge e caíram de produção por questão de idade, e aí, naturalmente, o preço baixa um pouquinho e você tem condição de adaptar. O Flamengo, ele tem uma atitude no mercado, a atitude de buscar o melhor possível para o mercado sul-americano. Então, por quê? Porque ele tem esse poder econômico. E aí eu concordo, ele poderia também usar um poder econômico e buscar jogadores com potencial a desenvolver. Mas ele prefere buscar jogadores que sejam respostas imediatas para questões do elenco. Não há dúvida que o Vinha é uma resposta imediata. Ninguém vai ficar perguntando, será que ele é um jogador... Ele pode até ter algum problema de adaptação do Flamengo e não jogar, o que é pouquíssimo provável. É 99,9% de garantia de que o Flamengo trouxe um jogador para resolver a questão da lateral esquerda, de ter um outro grande lateral, porque já tem um que é o Ayrton Lucas. Então, você citou os dois agora. Quando o Flamengo tem Vinha e Ayrton Lucas, o Flamengo é o time com os dois melhores laterais esquerdos do Brasil? Faço a pergunta e já fico na expectativa para ouvir algo do tipo: fulano joga vôlei? Lucas Beltrano, Piton joga vôlei? O Fluminense... Lucas Piton joga vôlei? Fluminense, Arana, mas o Vasco tem Piquerez. uma grande opção. O Galo tem uma grande opção. Acho que o Fluminense tem boas opções pela lateral esquerda. O Fluminense tem. Tem o Marcelo e tem o Alexandre. Mas juntando as duas opções, nível... Lembrado, Fluminense, gostei da... O Alexandre não tem sido usado na de lateral desde que chegou o Diogo Barbosa para o Fluminense. Ele tem jogado mais pelo meio campo, aí, mas se botar Diogo Barbosa, cai. Gostei, professor, você trouxe uma boa opção ali para confrontar. Porque tem gente satisfeita. A dupla do Flamengo de laterais esquerdos é melhor que a do Fluminense? São mais laterais esquerdos mesmo, como lembrou o Eugênio, né? Se você botar o Diogo Barbosa na história, a história já não é essa. Eu acho que tem muita gente satisfeita com o seu lateral esquerdo titular. O Vasco hoje com o Piton, o Galo com o Arana, mas é um só. Mas o Arana... Palmeiras com o Palmeiras com o Piquerez. E agora tem Caio Paulista e Piquerez, né? E tem o menino também. Vanderlan. Mas não é... O Caio Paulista e Piquerez não é o nível do Flamengo. O Flamengo ainda está acima. O Piquerez dá para discutir. O Piquerez briga por posição com o Matias Vinha na seleção uruguaia. Ali é uma disputa bem parelha até. Então dá para discutir o nível dos dois. Mas pensando nas duas opções, nenhum clube tem dois laterais tão bons como o Flamengo. Na direita há um desequilíbrio maior. O nível, para mim, poderia melhorar ali, mas o Flamengo tem acreditado em Varela e Wesley. O Wesley é um jogador que pode se desenvolver, o Varela também, o Flamengo aposta muito que depois desse período de adaptação ele possa se firmar, mas eu vejo que está mais bem servido do lado esquerdo. Agora, chegando logo de cara, analisando o momento, o Vinha vai brigar de fato com Piquerez, Piton e Arana por esse status de melhor lateral esquerdo em atividade no país. O Ayrton Lucas já teve esse posto no ano passado, mas baixou muito de rendimento. Então pode ser que ele também, com a chegada do Vinha... O Piton está no nível dessas feras, pelo que ele tem jogado no Vasco? O Piton, no momento, hoje o Piton é o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil, por esse começo de temporada. Tem jogado muito, tem sido regular. O Arana, pelo nome, por já ter sido um cara experimentado em seleção, tem condições, mas desde o ano passado, quando voltou de lesão, ainda não conseguiu emplacar uma constância, uma sequência que justificasse, por exemplo, um pedido dele de volta à seleção. Então eu vejo que esses caras hoje tendem a concorrer por esse posto. São ótimos jogadores com características diferentes, mas no momento, e o Vinha nem chegou, nem vestiu a camisa do Flamengo, eu vejo que o Piton tem largado na frente pelo que tem jogado. E aí você vai colocar, né, dentro da realidade dos clubes, a gente falava aqui do Flamengo, da potência econômica do Flamengo,
O Piton tem jogado bem, já jogou bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Liderou, inclusive, estatísticas de cruzamentos. A gente nem citou o Marcelo por causa da idade, tem sido um jogador muitas vezes dentro disso, eu até falava sobre essa questão da atuação no mercado, né? O Marcelo se encaixa na situação do jogador que já chegou no seu auge, né? Caminha para um final de carreira e aí volta para o Brasil. Mas dentro desses todos, foi o maior lateral esquerdo desses que a gente está citando. Sim. Hoje é um jogador mais de meio campo, não bem exatamente um lateral, que ele deriva da lateral para o meio. A marcação dele já é um pouco mais difícil, né? Fisicamente não é o jogador que já foi um dia. Mas o Marcelo é uma característica, o Piton é outra. O Piton é um investimento. Ele provavelmente não termina a temporada no Vasco, deve ser vendido no meio do ano, deve ser negociado para fazer dinheiro para 777. Não fala isso, não entristeça a torcida hoje, do Vasco. Hoje é o jogador mais valorizado para revenda dentro do Vasco. E esse é o negócio do grupo que comanda o Vasco. A gente precisa entender isso, é um negócio. No Flamengo, não. O Flamengo ainda é um clube associativo que tem como principal objetivo o retorno dentro de campo, o retorno esportivo. E pensando nisso, o Flamengo tem uma potência econômica tão grande que não precisa estar pensando em amanhã negociar o Vinha, negociar o Ayrton Lucas. São jogadores que vêm para jogar pelo Flamengo, para dar... Agora, se por acaso não jogarem bem, aí sim o Flamengo pode negociá-los. Mas não vai depender de uma venda deles para equilibrar as finanças, como o Vasco vai precisar vender. E já vendeu outros, né, jogadores importantes do elenco. E Léo Ortiz, eu até acompanhei depois do jogo do fim de semana contra o São Paulo, né? Ele falou mais uma vez que enquanto não for resolvido o problema, ele tem que focar e continuar defendendo o seu clube, etc e tal. E o Marcos Braz falou, então, vai ou não vai o Léo Ortiz para o Flamengo? Vamos acompanhar. A vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que para a carreira dele a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta que a gente respeita, a gente tem o nosso limite financeiro, a gente tem o nosso entendimento de mercado, até quando ou quanto que a gente pode estar. Então, assim, não é... Isso faz parte, a gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Isso é o prazo legal, né, em que você pode inscrever o jogador. O Flamengo precisa tanto de Léo Ortiz? Temos uma tela, enquanto vocês vão pensando na resposta. O Léo Ortiz pelo Bragantino na temporada, 8 jogos. E aí depois, olha, ele é o terceiro em número de jogos, mas ele lidera todos os outros quesitos. Ações progressivas, duelos aéreos vencidos, algo fundamental no futebol de hoje e no futebol de todos os tempos. Rebatidas, bloqueios de chutes, posses recuperadas, e ele tem 2 gols e 1 assistência. O Flamengo precisa tanto de Léo Ortiz, Brilha? Bom, se está dentro do orçamento e o jogador tem interesse de jogar no Flamengo, eu vejo que faz todo sentido tentar, porque se fosse um clube como o Palmeiras, por exemplo, tem essa política de apostas, de investir em jogador da base, de dar espaço, provavelmente o Flamengo iria no caminho de valorizar, quem sabe, o Cleiton, que é um jogador que vem da base, um jogador que já está há algum tempo com o time principal, um jogador interessante, canhoto, jovem ainda, vai fazer 21 anos, mas com um perfil muito bom, que jogaria em outros times de Série A, mas o Flamengo tem essa postura mais agressiva, por causa dessa vantagem financeira que tem. Então, eu vejo que se encaixa ali na ideia do clube, e o Tite é o técnico que convocou o Léo Ortiz para a seleção, o Léo Ortiz chegou a ser chamado, é um jogador que ele valoriza pelas características, joga bem, tem saída de bola, tem presença aérea, um zagueiro também bastante completo. E o Léo Ortiz já formou dupla com o Fabrício Bruno, já tem esse entrosamento.
Então, por mais que o Léo Pereira, para mim o Léo Pereira hoje é o melhor zagueiro do Flamengo. É o zagueiro que tem entregado mais regularidade, mais segurança ali atrás. O Fabrício Bruno também... Já ia perguntar se você estava tirando o Léo Pereira do time, mas você foi rápido e ágil, não deixou nem eu falar. Não, mas como... Percebeu a tua intenção. Mas, exato, o Flamengo não pensa, vai chegar um jogador e precisa jogar imediatamente. Ele entrega para o treinador, e o treinador que tenha a gestão de grupo e faça a sua opção, aumente a concorrência do elenco, ele vai... Faça 2 times como o Eugênio tem insistido? Não, e eventualmente também, por mais que o Léo Ortiz pode jogar do outro lado da zaga, pode formar essa dupla com o Léo Pereira, ele pode fazer um trio. Então, um clube como o Flamengo, que o Flamengo sempre que começa a temporada tem o objetivo de lutar por todos os títulos e vem de uma temporada em que perdeu todos. Então, por tudo isso, as ambições do Flamengo, essa capacidade financeira, tem de pensar alto mesmo. Então, eu vejo que, no caso do Léo Ortiz, é uma busca válida no mercado. Tem de insistir até o limite para tentar contar com um jogador que já demonstrou que quer jogar no clube. Características dele que você vê muito diferentes dos zagueiros que o Flamengo já tem? Não, ele é um zagueiro muito técnico, mas ao mesmo tempo um zagueiro com capacidade de recuperação, um zagueiro hoje mais veloz que o Davi Luiz. Então, pensando como opção de elenco, por mais que o Flamengo já tenha 2 titulares estabelecidos, para mim faz sentido a investida, faz sentido tentar contar com ele para manter esse elenco sempre em alta concorrência e equilibrado. E ele pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O lado esquerdo dele geralmente é o mais forte, é onde ele atua mais, mas eu vejo que dá para o Tite também, assim como a chegada do Matias Vinha amplia esse leque de opções, ter o Léo Ortiz na zaga é mais do que um luxo. Eu vejo que é uma opção muito interessante para variações e para poupar alguns jogadores ao longo da temporada. Para fazer na zaga o que está fazendo na lateral esquerda. Eu acho que é até diferente um pouco. Vamos com a provável escalação do Flamengo, de tanta gente, o Flamengo de Evaristo de Macedo, não é, professor Celso Zelt, que fez história com a camisa rubro-negra? Rossi Varela, do técnico Tite, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Igor Jesus, o Gar está com uma virose e por isso não deve jogar. Igor Jesus num momento excepcional, hein? Que número veste o Arrascaeta? 14? 14. O camisa 14, mas o 10 do Flamengo, o Arrascaeta... 10 moral, é o 10 moral. É o 10 moral. Luiz Araújo, que maravilhoso camisa 10, Georgian, como disse o Vinha, Georgian. Luiz Araújo, Pedro, como disse o professor, o Evair dos tempos modernos, a elegância do atacante do Flamengo, e Everton Cebolinha, rabiscando pelo lado esquerdo, professor. Luiz Araújo voltando para ajudar pela direita, que é uma coisa que o Tite gosta muito, né? Eu falei do Igor Jesus, elogiado muito pelo César Sampaio, ele entende daquela posição. Pelos nomes, aí seria o nome menos estrelado do Flamengo, mas mesmo esse jogador menos estrelado, entregando muito futebol. Boa perspectiva para esse ano. Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Não se esqueça, escreva aí nos comentários o seu palpite para a partida de hoje do Flamengo. Deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.